Deus, nossa Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer tem 50 anos, e vistes Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada Quaresma. A liturgia de hoje vem mais uma vez tocar nosso coração em algo que é muito caro. Na verdade, em algo que é, podemos dizer assim, o mais caro para cada um de nós, cristãos e cristãs, que é o anúncio de Jesus Cristo em relação ao que Ele nos ofertou, o convite dele. Jesus, mais uma vez, não é a primeira vez, ele vem falar a cada um de nós sobre a vida eterna. Percebam aqui no início do Evangelho, em verdade vos digo. E é interessantíssimo quando Jesus coloca em verdade. É para frisar mesmo para a gente, olha, presta atenção no que eu estou falando. E aí ele diz: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Gente, essa palavra, ela nos convida a ter uma fé muito forte, a ter uma fé que extrapola em muito o entendimento humano. Esse dilema da morte é algo presente naturalmente na vida de todo ser humano. Até porque nós somos bombardeados com a frase do tipo: a única certeza da vida é a morte. E Jesus, ele vem realmente para modificar, para tirar essa certeza. Porque percebam que Cristo, ele claramente diz: não existe morte para aqueles que guardam a minha palavra. Então, se não existe morte, a certeza de que um dia morreremos, ela deixa de existir. Olha quão profundo é isso. Olha como que isso, de certa forma, vem conflitar com algo que a gente dá por muito natural. Mas não é.
a morte física, a morte que nós poderemos ter, porque sempre é bom lembrar, aqueles que estiverem aqui na volta de Jesus, nem mesmo essa morte vão experimentar. Então essa morte, ela pouco significa para cada um de nós, cristãos e cristãs, porque a nossa vida, ela deve estar em Jesus. E é Ele que nos garante, de novo, se alguém guardar, olha que profundo, se alguém, então Jesus chama a atenção, ó, quem for guardar a minha palavra, o que significa guardar a palavra de Jesus? É viver conforme Ele nos convidou, é acreditar plenamente que Jesus Cristo é Deus, um Deus que é trino, que Jesus veio executar o projeto de Deus para a humanidade, ou seja, Ele veio, o projeto de Deus é a salvação de todo e qualquer ser humano. Jesus veio abrir as portas do reino para cada um de nós. Então é acreditar em Jesus, acreditar em Deus Pai, acreditar em Deus Espírito Santo que nos conduz, como Cristo mesmo já nos informou, já nos disse. É acreditar que Ele é um Deus conosco, Emmanuel, caminha conosco. E que nos pede para que nós também darmos essa resposta. De deixarmos ser conduzidos por Ele. E aí, ao passo que a pessoa, e glória a Deus pela misericórdia dele, essa pessoa seja cada um de nós, cada um dos nossos queridos, quiçá toda a humanidade. Lembremos sempre que a salvação é para todos, Deus não exclui ninguém. Então, essas pessoas jamais verão a morte. Isso quebra um monte de coisas na nossa cabeça. Não há mais o medo de morrer. Porque a morte é só a certeza de que você passará a viver plenamente em Deus. Nós precisamos acreditar nisso. E olha que, da mesma forma que aquele povo questionava Jesus naquela época, mas você é doido, não existe isso não. Nós também somos criticados hoje por acreditar na vida eterna. Da mesma forma que perguntavam, quem é você para estar falando isso daí? Ah, você não tem nem 50 anos, está falando que viu Abraão. Quem pretende ser... Gente, quantas pessoas não conhecem Jesus Cristo? Quantas pessoas não acreditam nele mesmo conhecendo? Nós ainda vivemos essa realidade. E claro, Deus nos convida a apresentar o seu Filho para cada um. Volto a dizer, a vida eterna é para todos. E é desejo profundo do coração do Pai que todos sejam salvos. E aí Jesus, ele vem dizer uma outra coisa no final do Evangelho muito forte para cada um de nós. E de novo ele fala, em verdade, presta atenção, ele está chamando a atenção porque ele vai falar. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus Cristo vem nos dizer, mais uma vez, e ele vem se apresentar para nós. Ele é a palavra da criação. Ele é o braço criador do Deus Trindade.
E aqui vale ressaltar, Ele nos conhece profundamente, Ele que nos criou. Então que a gente possa mesmo se debruçar em Deus, entregar a nossa vida para Ele e pedir que Ele revele ao nosso coração os projetos e planos dEle. E vamos terminar essa reflexão de hoje com outra certeza, mas aí que vem da primeira leitura de hoje, para que também a gente não perca a oportunidade de ler a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. A primeira leitura fala, Deus falando para Abraão, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Que nós possamos sempre rememorar essa aliança que Deus fez com cada um de nós, por meio de Abraão, e que se consolidou com a vinda do seu próprio Filho. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa revelação. O Senhor que se revela a cada um de nós a todo momento por meio da sua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que nos dê a graça de realmente acreditarmos em Ti, de termos fé no Senhor e de dispor toda a nossa vida na confiança de que o Senhor cuida dela, melhor até do que cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor volte também o seu olhar misericordioso para a nossa vida. Nós reconhecemos que para viver junto a Ti, nós precisamos estar na Tua presença. Nós precisamos de Ti sozinhos, não damos conta. Por isso, fica conosco, Senhor. Dai-nos esse coração cheio de confiança em Ti, esse coração que é íntimo do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém.